O gosto metálico do sangue encheu minha boca antes mesmo que eu sentisse a dor. 5h07 da manhã. Eu sei porque vi os números no meu celular ficarem borrados em meio às lágrimas enquanto meu corpo caía no chão frio da cozinha. O estalo ecoou no silêncio da madrugada. Uma rachadura que pareceu dividir meu mundo inteiro ao meio. Minha barriga de 7 meses de gravidez roçou no azulejo, e senti algo molhado entre as minhas pernas. Não era sangue, era outra coisa, algo aterrador. Você me ouviu, sua vaca inútil? Sua voz, a voz que antes sussurrava promessas sob a luz das estrelas, agora cuspia veneno na escuridão. Eu disse, levante-se e prepare o café da manhã. Meus pais estão com fome. Em meio ao zumbido nos meus ouvidos, eu ouvi uma risada aguda e cruel, ecoando da porta onde sua mãe estava parada, seu camisolão de seda imaculado, o rosto contorcido em divertimento. O pai dele estava sentado à mesa da cozinha que eu tinha esfregado apenas 6 horas antes. O jornal farfalhava enquanto ele dava uma risadinha. Já era hora de alguém lhe ensinar o devido respeito, disse sua mãe, com a voz transbordando satisfação. Tentei me levantar. Meus pés inchados, minhas costas doendo, minhas mãos trêmulas alcançando o balcão. Foi então que a porta se abriu de novo e ela entrou. A irmã dele. O sorriso dela era a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Ah, coitadinha, levou um susto daqueles? Ela me rodeou como uma predadora. Sabe de uma coisa? Deixe-me ajudá-lo a se lembrar do seu lugar. O chute veio do nada. A bota de grife dela acertou meu estômago com tanta força que me faltou o ar. O bebê. Ai meu Deus, o bebê. Eu senti meu filhinho se mexer dentro de mim e em seguida ficar terrivelmente imóvel. Eu gritei, ou tentei. Só saiu um gemido. É isso que você ganha por ter armado uma cilada para o meu irmão. Ela sibilou preparando a perna para outro golpe. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu celular às apalpadelas. A tela estava trincada por causa da queda, mas ainda funcionava. O contato de emergência, aquele que eu programei há 3 meses, quando apareceu o primeiro hematoma. Quando percebi que o homem com quem me casei era um monstro usando uma máscara, um botão, apenas um botão. O mundo girou. A escuridão insinuou-se pelas bordas da minha visão. Mas antes de tudo ficar preto, ouvi o som de notificação. Mensagem enviada. Depois, nada. O que eu não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o botão que apertei não apenas enviou um pedido de socorro ao meu irmão, ele ativou algo mais. Algo que transformaria o riso deles em gritos, a crueldade em consequências, a família disfuncional deles em ruínas. 2 meses depois, o tribunal ficaria em silêncio. O rosto do juiz empalideceria. O júri suspiraria e a família do meu marido finalmente entenderia o que significava sofrer de verdade. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer histórias de vingança ainda mais épicas. Aproveite a audição. 18 meses antes, eu acreditava em contos de fadas. Eu estava naquela igreja, vestindo o vestido de renda antigo da minha avó, segurando rosas brancas que combinavam com as mentiras que todos contavam. Que casal lindo, sussurraram. Ele é tão bem-sucedido, tão bonito. Você tem muita sorte de tê-lo encontrado. Sorte? Essa palavra me assombraria. Seu nome era Alexander Hunt, 32 anos, arquiteto sênior em uma das empresas mais prestigiosas da cidade. Com um sorriso capaz de derreter geleiras e olhos que prometiam eternidade. Nos conhecemos em uma cafeteria onde eu trabalhava meio período enquanto terminava minha graduação em enfermagem. Ele pediu um café preto e deixou uma gorjeta de $100 com o número dele. Por tornar minhas manhãs mais alegres, ele disse: 6 meses de romance relâmpago. Jantares à luz de velas onde ele ouvia meus sonhos de me tornar enfermeira pediátrica. Fins de semana em que ele me fotografava contra o pôr do sol. Flores surpresa no hospital onde fiz meu estágio. Ele conheceu minha família. Minha mãe que me criou sozinha depois que meu pai morreu, e meu irmão Carter, um detetive da polícia da cidade, que olhou para Alexander com uma suspeita que eu descartei como superproteção. Tem algo de errado com ele, Carter dissera na noite anterior ao meu casamento. Os olhos dele estão vazios. Você está sendo paranoica, eu ri, embriagada de amor e champanhe. Ele é perfeito. O casamento foi pequeno. A família dele parecia distante. A mãe dele viu-lo vestiu preto em vez dos tons pastel que ele havia pedido e mal falou com a minha mãe. Seu pai, Anthony, passou a recepção em ligações de negócios. Sua irmã,
Penélope, uma blogueira de moda com 500 mil seguidores no Instagram, tirou selfies em vez de participar das fotos de família. Eles são apenas reservados, explicou Alexander. Famílias tradicionais e abastadas são diferentes. Eu acreditei nele. Eu acreditei em tudo. A lua de mel em Santorini foi um sonho. Prédios brancos contrastando com o azul do mar, suas mãos delicadas nas minhas, promessas de filhos e de um para sempre sussurradas contra a minha pele. Adormeci no paraíso, completamente alheio ao fato de estar fazendo um pacto com o diabo. A primeira rachadura apareceu 3 meses depois de voltarmos. Tínhamos nos mudado para a propriedade da família dele, uma enorme mansão colonial em um terreno de 4 hectares nos arredores da cidade. Faz sentido financeiramente, argumentou ele quando sugeri procurarmos um lugar só para nós. A casa é enorme. Teremos nossa própria ala. Mas não o fizemos. Os pais dele ocupavam a suíte principal e toda a ala leste. Penélope ficava na ala oeste quando nos visitava, o que acontecia com frequência. Alexandre e eu ficamos com 2 quartos no segundo andar, um quarto e uma pequena sala de estar que a mãe dele insistia em decorar pessoalmente. Você não tem bom gosto, querida, disse Vilo docemente, devolvendo as cortinas azul claras que eu havia comprado e substituindo-as por pesadas cortinas cor de vinho que faziam o quarto parecer um túmulo. Confie em mim. Eu devia ter ido embora naquela hora. Eu devia ter fugido. Foi aí. O gosto metálico do sangue encheu minha boca antes mesmo que eu sentisse a dor. 5h07 da manhã. Eu sei porque vi os números no meu celular ficarem borrados em meio às lágrimas enquanto meu corpo caía no chão frio da cozinha. O estalo ecoou no silêncio da madrugada. Uma rachadura que pareceu dividir meu mundo inteiro ao meio. Minha barriga de 7 meses de gravidez roçou no azulejo, e senti algo molhado entre as minhas pernas. Não era sangue, era outra coisa, algo aterrador. Você me ouviu, sua vaca inútil? Sua voz, a voz que antes sussurrava promessas sob a luz das estrelas, agora cuspia veneno na escuridão. Eu disse, levante-se e prepare o café da manhã. Meus pais estão com fome. Em meio ao zumbido nos meus ouvidos, eu ouvi uma risada aguda e cruel, ecoando da porta onde sua mãe estava parada, seu camisolão de seda imaculado, o rosto contorcido em divertimento. O pai dele estava sentado à mesa da cozinha que eu tinha esfregado apenas 6 horas antes. O jornal farfalhava enquanto ele dava uma risadinha. Já era hora de alguém lhe ensinar o devido respeito, disse sua mãe, com a voz transbordando satisfação. Tentei me levantar. Meus pés inchados, minhas costas doendo, minhas mãos trêmulas alcançando o balcão. Foi então que a porta se abriu de novo e ela entrou. A irmã dele. O sorriso dela era a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Ah, coitadinha, levou um susto daqueles? Ela me rodeou como uma predadora. Sabe de uma coisa? Deixe-me ajudá-lo a se lembrar do seu lugar. O chute veio do nada. A bota de grife dela acertou meu estômago com tanta força que me faltou o ar. O bebê. Ai meu Deus, o bebê. Eu senti meu filhinho se mexer dentro de mim e em seguida ficar terrivelmente imóvel. Eu gritei, ou tentei. Só saiu um gemido. É isso que você ganha por ter armado uma cilada para o meu irmão. Ela sibilou preparando a perna para outro golpe. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava meu celular às apalpadelas. A tela estava trincada por causa da queda, mas ainda funcionava. O contato de emergência, aquele que eu programei há 3 meses, quando apareceu o primeiro hematoma. Quando percebi que o homem com quem me casei era um monstro usando uma máscara, um botão, apenas um botão. O mundo girou. A escuridão insinuou-se pelas bordas da minha visão. Mas antes de tudo ficar preto, ouvi o som de notificação. Mensagem enviada. Depois, nada. O que eu não sabia, o que nenhum deles sabia, era que o botão que apertei não apenas enviou um pedido de socorro ao meu irmão, ele ativou algo mais. Algo que transformaria o riso deles em gritos, a crueldade em consequências, a família disfuncional deles em ruínas. 2 meses depois, o tribunal ficaria em silêncio. O rosto do juiz empalideceria. O júri suspiraria e a família do meu marido finalmente entenderia o que significava sofrer de verdade. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Antes de prosseguirmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer histórias de vingança ainda mais épicas. Aproveite a audição. 18 meses antes, eu acreditava em contos de fadas. Eu estava naquela igreja, vestindo o vestido de renda antigo da minha avó, segurando rosas brancas que combinavam com as mentiras que O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então ele sorriu.
Lento, perigoso, nada parecido com o calor pelo qual eu havia me apaixonado. Faça isso de novo, ele sussurrou. E você vai se arrepender. Ele me deixou sozinha com meu jantar frio e meu mundo despedaçado. Eu dizia a mim mesma que era o álcool, o estresse, um momento ruim que não nos definia. Eu contava mentiras a mim mesma porque a verdade era horrível demais para encarar. O bebê se tornou minha razão para ficar. Meu filhinho, descobri no ultrassom de 12 semanas, crescendo dentro de mim enquanto tudo ao meu redor apodrecia. Desisti dos meus estágios de enfermagem, insistiu Willow. Nenhuma nora minha trabalha como um qualquer, anunciou ela em um jantar em família, e Alexander concordou com a cabeça. Discutiremos isso mais tarde, protestei. Não há nada para discutir, disse ele com voz agradável, mas o olhar me advertindo para não discutir na frente de seus pais. Fui me perdendo aos poucos. As ligações telefônicas com minha mãe foram ficando mais curtas. Willow sempre parecia interrompê-las. Meus almoços marcados com amigas da faculdade de enfermagem foram cancelados. Alexander precisava que eu estivesse em casa para um jantar ou um evento familiar. Meu irmão Carter veio me visitar uma vez e saiu furioso depois que Anthony insultou durante toda a refeição. Saia daí! Carter me puxou para o lado, seu instinto de detetive gritando. Estou falando sério. Seja lá o que você pense que está acontecendo, é pior do que você imagina. Estou grávida. Não posso simplesmente ir embora. Sim, você consegue. Mamãe e eu vamos ajudar. Vamos dar um jeito. Mas eu não dei ouvidos. Estava grávida de 4 meses, exausta e ainda agarrada à esperança de que as coisas melhorariam. A situação piorou. Estava grávida de 5 meses. Acordei às 3 horas da manhã com a mão de Alexander em volta do meu pescoço. Quem é ele? Ele rosnou, com o rosto a centímetros do meu. Eu não conseguia respirar, não conseguia falar. Seus dedos cravaram na minha traqueia. Quem diabos é ele? Cuspe voou de seus lábios. Eu vi você sorrindo para o celular. Com quem você está trocando mensagens? Ele me soltou o suficiente para que eu pudesse soltar um suspiro. Minha mãe. Só minha mãe. Ele pegou meu celular, começou a navegar pelas telas com uma mão enquanto mantinha a outra em meu pescoço. Como não encontrou nada porque não havia nada, atirou o telefone contra a parede. Você está mentindo. Não sou. Alexander, por favor. O bebê. Ele olhou para minha barriga como se tivesse esquecido que ela existia. Então, lenta e deliberadamente pressionou a palma da mão contra ela. Coração. Meu filho chutou aflito. Lembre-se disso, sussurrou Alexander. Você me pertence. Cada respiração sua, cada movimento seu. Meu. Se eu sequer suspeitar que você está pensando em ir embora, vou garantir que você se arrependa. E o bebê? Bem, acidentes acontecem. Ele me deixou lá tremendo e chorando, com as mãos protegendo minha barriga em um gesto de proteção. Na manhã seguinte, ele já tinha ido embora antes de eu acordar. Na minha mesa de cabeceira estavam um celular novo e uma pulseira de diamantes com um bilhete. Desculpe pela noite passada. Estresse no trabalho. Te amo. A pulseira custou mais do que o aluguel mensal da minha mãe. Eu queria jogá-la pela janela. Em vez disso, coloquei-a porque aprendi que recusar seus pedidos de desculpa só piorava as coisas. Grávida de 6 meses, Willow começou o treinamento. Você vai acordar às 5 horas da manhã todos os dias, ela me informou durante o café da manhã. Uma refeição que eu havia preparado depois que ela criticou tudo que a governanta fez. Anthony e eu esperamos um café da manhã fresquinho às 5h30 em ponto. Ovos Benedict, frutas frescas e café a exatamente 79 graus Celsius. Estou grávida de 6 meses, disse baixinho. O médico disse que preciso descansar. A médica não disse nada disso. Ela sorriu como uma cobra. Liguei para ela. Ela disse que atividades leves estão liberadas, e isso é bem leve, querida. Só o café da manhã. Com certeza você consegue. Procurei o apoio de Alexander. Ele estava mexendo no celular. Alexander, faça o que a mãe pede, disse ele sem levantar os olhos. Então eu fiz isso porque que outra escolha eu tinha? Meu telefone estava sendo monitorado. Minhas contas bancárias eram conjuntas, o que significava que eles as controlavam. Meu carro tinha sido vendido porque eu não precisava mais dele. Eu era prisioneira em uma mansão, grávida de 7 meses e desaparecendo lentamente. Os hematomas começaram aos 7 meses. Primeiro, um puxão que deixou marcas de dedos no meu braço. Você queimou a torrada, explicou Alexander, como se isso justificasse a situação. Então, o empurrão que me jogou contra a ilha da cozinha, machucando meu quadril. Você é muito lenta, criticou Willow, passando por cima de mim enquanto eu lutava para me levantar. Então Penélope chegou para uma longa visita.
Sua irmã me odiava desde o momento em que nos conhecemos, mas agora, vendo-me vulnerável e encurralada, ela desencadeou toda a sua crueldade. Nossa, você é enorme, ela dizia, me fotografando sem permissão e rindo do resultado. Você parece uma baleia. Ela roubava minhas roupas de gestante e as escondia, me obrigando a usar roupas que não me serviam enquanto minha família zombava de mim no jantar. Ela vivia falando das ex-namoradas do Alexander. A Emma era tão elegante e magra. Lembra como a Emma era magra, Alex? Alexander sorria. Muito magro. E Caroline, lembra das pernas da Caroline? Pernas incríveis. Eles fazem isso enquanto eu sirvo o jantar. Meus pés inchados e doloridos, meu filho dando cambalhotas dentro de mim. A gota d'água foi durante o jantar, 3 semanas antes do incidente. Eu estava servindo o prato principal, um frango assado que me tomou horas de trabalho, quando minha mão começou a ter câimbras. O prato de servir inclinou-se. O molho espirrou na blusa de seda de Vilo. O silêncio era ensurdecedor. Sua desastrada, sussurrou Vilo. Sinto muito. Foi um acidente. Sua mão se estendeu mais rápido do que eu pude reagir. Ela agarrou meu cabelo e puxou, jogando minha cabeça para trás com tanta força que ouvi meu pescoço estalar. Acidentes têm consequências. Alexandre se levantou. Finalmente, pensei. Finalmente ele vai me defender. Ele pegou sua taça de vinho e despejou o conteúdo sobre minha cabeça. O líquido frio escorreu pelo meu rosto, caindo nos meus olhos e encharcando meu vestido. Anthony riu. Penélope gravou a risada com o celular. Vilo sorriu. Limpe-se, disse Alexander. Você está nos envergonhando. Corri, cambaleei escada acima até o nosso quarto. Tranquei a porta e desabei contra ela, soluçando tanto que não conseguia respirar. Meu filho chutou freneticamente, percebendo meu desespero. Tive que ir embora hoje à noite. Não, antes que me matassem, ou ao meu bebê, ou a ambos. Encontrei meu celular antigo, aquele quebrado, e consegui ligá-lo. A tela estava trincada, mas funcionava. Liguei para Carter. Venha me buscar, sussurrei. Por favor, preciso ir embora agora. Estou a caminho. Faça as malas. Chego aí em 30 minutos. Mas eu não tinha 30 minutos. Alexander arrombou a porta do quarto. A fechadura estilhaçou-se como se fosse de papel. Para quem você está ligando? Sua voz estava estranhamente calma. Ninguém. Eu não estava. Ele me deu um tapa com as costas da mão. Eu caí. Minha barriga de grávida me deixou desajeitada e lenta. Bati com a cabeça na cabeceira da cama. Eu tenho software instalado em todos os telefones desta casa, disse ele casualmente, ajoelhando-se ao meu lado. Ouvi tudo. Seu irmão vem, não é? Isso promete ser interessante. Ele agarrou meu rosto, me obrigando a olhar para ele. É o seguinte. Você vai ligar para ele de volta e dizer que foi um alarme falso. Que você estava emocionada. Hormônios, qualquer desculpa que você quiser. Mas ele não vem aqui e você não vai embora. Alexander, por favor. Ou então peço ao meu pai que faça algumas ligações. Seu irmão está cotado para promoção, não é? De detetive a tenente. Seu pai conhece o comissário. Uma palavra. E Carter não só não será promovido, como será demitido. Talvez até seja investigado por algo que não fez. Nós temos os recursos nos advogados. Vocês não têm nada. Ele estava falando sério. Eu vi nos olhos dele. Liguei de volta para Carter, repetindo o roteiro. Alexander sussurrou algo no meu ouvido. O suspiro de frustração do meu irmão partiu meu coração. Se você mudar de ideia, começou Carter. Ela não vai, disse Alexander em voz alta. Suficiente para Carter ouvir. Então ele encerrou a chamada e esmagou o telefone com o calcanhar. Naquela noite, ele me trancou no nosso quarto. Sem comida, sem água, só eu, meu terror e meu filho que ainda ia nascer. Às 2 horas da manhã, senti a primeira contração. Muito cedo, muito dolorosa. Gritei por socorro. Ninguém veio. Às 4 horas da manhã, as contrações pararam. Meu bebê se acalmou. Falso trabalho de parto. Eu disse para mim mesma, por favor, Deus, que seja falso trabalho de parto. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, tudo mudou para sempre. Não consegui dormir naquela noite. Como poderia? Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Alexander, sentia suas mãos, ouvia a risada de Vilo ecoando pelas paredes. Às 4 horas e 47 da manhã, ouvi passos no corredor, várias pessoas cochichando, depois silêncio. Eu sabia o que estava por vir. Senti isso na pele, na forma como meu filho ficou subitamente imóvel dentro de mim, como se ele também entendesse que estávamos em perigo. Às 4 horas e 59 da manhã, a porta do quarto se abriu.
Alexander estava lá com a luz do corredor iluminando seu rosto por trás, sua silhueta parecendo um monstro na entrada. Levantar. Meu corpo doía por inteiro. As contrações falsas me deixaram fraca. Minha cabeça latejava onde havia batido na cabeceira da cama, mas me levantei, minhas mãos instintivamente protegendo minha barriga. Eu disse, levante-se. Sua voz estalou como um chicote. Me esforcei para levantar. Muito devagar. Sempre muito devagar para eles. Foi aí que ele me bateu. O tapa veio do nada e de todos os lados ao mesmo tempo. Minha cabeça virou bruscamente para o lado e senti algo estalar na minha mandíbula. A força me fez cambalear para trás, meu corpo de grávida incapaz de se equilibrar. Me vi na cama sentindo o gosto de sangue, com os ouvidos zumbindo. Mas foram as palavras que vieram a seguir que realmente me destruíram. Desça e prepare o café da manhã para meus pais e minha irmã. Agora. Através da minha visão turva, eu as vi. Vi-lo na porta, seu hobby de seda impecável, seu sorriso satisfeito. Anthony atrás dela, ajustando os botões de punho como se ver o filho agredindo a esposa grávida fosse apenas mais uma manhã de terça-feira. E Penélope gravando tudo em seu celular, com os olhos brilhando de deleite malicioso. Você merece, gritou Penélope, dando um close no meu rosto. Aquilo era puro entretenimento para ela. Tentei me levantar. Minhas pernas tremiam. Sangue escorria da minha boca e manchava meu camisolão. O camisolão branco que Alexander havia me dado de presente de aniversário, agora manchado de vermelho. Por favor, sussurrei. O bebê deveria ter pensado nisso antes de você tentar fugir, disse Vilo friamente. Você fez a sua cama, querida. Agora vai deitar nela. Ou melhor, vai levantar e cozinhar nela. Dei um passo, depois outro. Cada movimento enviava ondas de choque pelo meu corpo. Meu filho não se mexia. Por que ele não se mexia? Foi então que Penélope atacou. Ela estava esperando por isso. Vi seus olhos calcularem a distância. Via mudar o peso do corpo. Vi o sorriso se espalhar pelo seu rosto pouco antes de sua bota de grife. A mesma que ela se gabara de ter custado $2.000. Acertou meu estômago. O mundo explodiu em uma agonia incandescente. Ouvi gritos. Os meus próprios. O som rasgou minha garganta, primitivo e desesperado. Senti meu filho se mexer violentamente dentro de mim. Senti algo rasgar, senti um líquido. Líquido demais escorrendo pelas minhas pernas. Ops! Penélope deu uma risadinha. Será que chutei muito forte? Outro chute. Desta vez nas costelas. Enquanto eu me encolhia no chão, ouvi um estalo. Isso é por terem tirado meu irmão de nós, ela sibilou, recuando a perna novamente. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia fazer nada além de sentir meu bebê se debatendo em agonia. Sentir meu corpo falhando com ele. Sentir a morte se aproximando a cada segundo. Meu celular. Onde estava meu celular? Ali estava ele. Na mesinha de cabeceira, o novo que Alexander tinha me dado. Minha mão deslizou pelo chão, centímetro por centímetro, numa eternidade. O calcanhar de Vilo pisou nos meus dedos. Aonde você pensa que vai? Mas eu o alcancei. Meus dedos quebrados o envolveram, puxando-o para perto. A tela estava quebrada. Quando isso aconteceu, mas ainda funcionava. A função de emergência, aquela que Alexander não sabia que eu havia programado 3 meses atrás, num raro momento em que estávamos sozinhos. Um botão vermelho no canto inferior direito. Apertei o botão. O telefone vibrou. Mensagem enviada. Então o mundo escureceu. Acordei com gritos. Não eram meus. Ali. O mundo voltou em fragmentos. Teto branco. Máquinas apitando. O cheiro de dor com antisséptico por toda parte, mas diferente agora. Controlado e organizado. Minha barriga lisa. Não. A palavra saiu truncada. Não. 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 Ela acordou. Alguém correu até mim. Uma enfermeira jovem com os olhos cheios de compaixão. Querida, fique calma. Você está no hospital. Você está segura agora. Meu bebê. Tentei me sentar. Não consegui. Estava amarrada. Por que estava amarrada? Seu filho está vivo. Outra voz, mais velha e autoritária. Uma médica apareceu. Seu rosto sério. Por pouco. Fizemos uma cesariana de emergência. Ele está na UTI neonatal. Com 29 semanas de gestação e abaixo do peso ideal. Costelas quebradas devido ao trauma, mas está lutando. 29 semanas. Eu estava grávida de 7 meses. Quanto tempo fiquei inconsciente? Você ficou inconsciente por 6 horas, disse a médica, percebendo minha confusão. Você quase morreu. Descolamento prematuro da placenta, hemorragia interna, 3 costelas quebradas, fratura na mandíbula, hematomas graves. Ela fez uma pausa.
Indícios de abuso prolongado. As máquinas começaram a apitar mais rápido à medida que o pânico se instalava. Eles estão aqui. Vão me buscar. Você não entende, Bali. Ninguém está te tocando. A voz veio da porta, e eu comecei a chorar antes mesmo de vê-lo. Carter, meu irmão parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seu terno de detetive estava amarrotado, seus olhos vermelhos, mas seu rosto estava impassível. Atrás dele estava minha mãe, com a mão sobre a boca e lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu bebê, sussurrou minha mãe, correndo para o lado da minha cama. Oh, meu bebê, como? Eu morri. Carter ergueu o celular. O botão de emergência que você apertou não enviou apenas um SOS. Ele ativou um protocolo de gravação de backup. Tudo o que aconteceu esta manhã foi gravado em áudio e vídeo e enviado automaticamente para um servidor seguro na nuvem, do qual sou o administrador. Minha mão, a que não estava quebrada, voou para minha boca. Eu tinha esquecido. Há 3 meses, apavorada depois da primeira vez que Alexander me machucou, implorei para que Carter me ajudasse sem sair de casa. Ele instalou um aplicativo secreto no meu celular, escondido em um rastreador de atividades físicas, que gravaria e faria backup de tudo se ativado. Eu ouvi tudo, disse Carter com a voz embargada. Eu os ouvi rindo enquanto ele não conseguiu terminar. Suas mãos tremiam. Liguei imediatamente para o 911. Enviaram viaturas, mas também enviei a gravação para o meu capitão e para o promotor. Antes mesmo de eu sair do meu apartamento, já estavam preparando mandados de prisão. Eles vão lutar contra isso, sussurrei. Anthony tem advogados. Vilo tem contatos. Eles vão fazer isso desaparecer. O sorriso de Carter era cortante e frio. Eles tentaram por cerca de 2 horas. Tentaram mesmo. Anthony ligou para o comissário. Vilo ligou para o prefeito. O advogado de Penélope apareceu exigindo que todas as gravações fossem entregues. Então, como? Então, outra pessoa se envolveu. Carter pegou o celular e me mostrou uma notícia publicada há apenas 1 hora. Família Hunt presa por tentativa de homicídio da nora grávida. Gravação exclusiva revela abuso horrível. O artigo tinha um vídeo. As imagens foram gravadas com meu celular. Áudio cristalino. Tudo perfeito. Como isso é público? Perguntei em choque, sobrepondo-se à dor. O gabinete do promotor vazou a informação. O sorriso de Carter se alargou. Anonimato, claro. Mas alguém naquele gabinete, alguém que aparentemente está cansado de gente rica se safando da justiça, garantiu que todos os veículos de imprensa da cidade recebessem uma cópia. Às 8 horas da manhã, já estava em todos os canais. Às 9 horas, era um dos assuntos mais comentados no país. Às 10 horas, a empresa de Anthony o afastou do trabalho. O clube de campo de Vilo cancelou sua associação e Penélope perdeu 300 mil seguidores no Instagram. Não consegui assimilar. Eles foram presos. Os 3. Alexander também. Eles estão atualmente em celas de detenção no centro da cidade. E aqui está a melhor parte. Devido à gravidade das acusações e à natureza pública das provas, a fiança foi negada. A fiança foi negada? O médico pareceu surpreso. Para pessoas como os caçadores, o juiz viu o vídeo, disse Carter simplesmente. Assistiu a tudo em seu gabinete. Quando o advogado de Penélope argumentou a favor da fiança, o juiz perguntou-lhe, abre aspas, qual parte de chutar uma mulher grávida de 7 meses na barriga você acha que merece fiança? As risadas antes ou depois? O tribunal explodiu em aplausos. O advogado saiu. Eles ficaram presos até o julgamento. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, senti terror. Eles vão se vingar. Vão atrás de você, depois da mamãe, depois de você. Que tentem. A voz de Carter ficou gélida. Não sou uma mulher indefesa que eles possam intimidar. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Depois que aquele vídeo foi divulgado, outras 17 mulheres se apresentaram. O que? As ex-namoradas de Alexander, colegas de trabalho, até mesmo uma colega do ensino médio, todos com histórias de abuso, coerção e ameaças. As ex-assistentes de Penélope relataram abuso no local de trabalho. A secretária de Anthony apresentou uma queixa formal sobre o assédio que sofreu durante 8 anos. E Vilo Carter riu com amargura e sarcasmo. A própria irmã de Vilo ligou e prestou depoimento sob juramento sobre décadas de abuso psicológico naquela família. As máquinas ao meu redor emitiam bips frenéticos. Não entendo. Você abriu uma porta, disse minha mãe suavemente, segurando minha mão. Aquelas pessoas foram monstros por anos, escondendo-se atrás de dinheiro e reputação. Mas você e sua coragem de apertar aquele botão. Você os expôs. Agora todos veem o que eles realmente são.
Uma enfermeira entrou correndo, verificando meus sinais vitais. Ela precisa manter a calma. Posso ver meu filho? Interrompi. Por favor, preciso ver meu bebê. Eles hesitaram. O médico assentiu. 5 minutos. Ele é frágil. Eles me levaram em cadeiras de rodas por corredores iluminados por luz fluorescente. Cada curva me afastava mais do pesadelo e me aproximava da razão pela qual eu queria sobreviver. A UTI neonatal estava silenciosa, exceto pelos sons das máquinas respirando por bebês minúsculos que lutavam por vidas que mal haviam começado. E lá estava ele, com 1,47 kg, incrivelmente pequeno, coberto de tubos e fios. Hematomas em suas costelas minúsculas, onde o chute de Penélope as havia perfurado. Mas vivo, respirando, lutando. Toquei no vidro da incubadora, incapaz de segurá-lo, e solucei. Por ele, por nós, por tudo que tínhamos superado. Ele é forte, disse a enfermeira da UTI neonatal com delicadeza. Mais forte do que bebês com o dobro do seu tamanho. É como se ele estivesse determinado a sobreviver só para provocá-los. Um guerreiro como a mãe. Posso dizer o nome dele? Perguntei antes do julgamento, antes de qualquer outra coisa. Posso dizer o nome dele? Claro, disse a mãe. Como você quer chamá-lo? Observei o pequeno peito do meu filho subir e descer, seus dedinhos cerrados em punhos. Fênix, sussurrei. O nome dele é Fênix porque nós dois vamos ressurgir dessas cinzas. 6 semanas depois, eu estava em frente ao tribunal com Fênix nos braços. Ele passou 38 dias na UTI neonatal antes que os médicos finalmente o considerassem saudável o suficiente para ir para casa. Nesse caso, lá era o pequeno apartamento da minha mãe do outro lado da cidade, longe da mansão Hunt, que havia sido confiscada como parte da investigação. Você não precisa depor, Carter me lembrou pela 100ª vez. A gravação já é prova suficiente, disse o promotor. Vou testemunhar. Eu o interrompi. Fênix se mexeu contra meu peito, seu pequeno punho agarrando minha camisa. Eles tentaram me matar e ao meu filho. Eles precisam ver que sobrevivemos, que eles falharam. O circo mediático lá fora era insano. Câmeras por toda parte e repórteres gritando perguntas, manifestantes com cartazes que diziam justiça para Fênix e prendam-nos. A saga da família Hunt tornou-se notícia nacional, um símbolo de riqueza, privilégio e abuso escondidos por trás de fachadas perfeitas. O tribunal estava lotado. Todos os assentos ocupados, pessoas em pé no fundo. Desenhistas forenses trabalhavam freneticamente, pois câmeras não eram permitidas. E lá estavam eles. Alexander estava sentado à mesa da defesa, vestindo um macacão laranja, com os cabelos impecavelmente despenteados e o rosto abatido. 6 semanas na prisão haviam desfeito toda a sua fachada impecável. Ele parecia menor, de alguma forma, destruído. Ao lado dele, Willow permanecia sentada, ereta como uma vara, recusando-se a parecer abatida apesar do uniforme de presidiária. Seu advogado sussurrou algo urgente em seu ouvido, mas seu rosto permaneceu impassível. Penélope estava chorando. Lágrimas verdadeiras ou atuação? Eu já não conseguia distinguir. Sua maquiagem perfeita do Instagram havia sumido, substituída por olheiras e pele pálida. Anthony estava sentado em um lugar separado. Seu advogado havia convencido o juiz a conceder-lhe um julgamento separado com base em alguma tecnicalidade jurídica que eu não entendia. Mas ele estava lá assistindo da galeria, com o rosto indecifrável. A juíza entrou. A honorável Margarete Torres, uma mulher de 60 anos com reputação de ser rigorosa, mas justa. Ela tinha visto o vídeo. Todos tinham visto o vídeo. A questão agora era se a justiça prevaleceria ou se o dinheiro venceria, como sempre acontecia. Todos de pé. Ordenou o oficial de justiça. O julgamento começou. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Catherine Williams, começou com a gravação. No tribunal silencioso, meus gritos ecoavam. O tapa, as risadas, a voz de Penélope. Chutei muito forte? Observei o júri. 12 rostos com expressões que variavam do horror à raiva, passando pelas lágrimas. Um senhor mais velho na última fila chorava abertamente. Então chegou a hora do meu testemunho. Caminhei até o púlpito com as pernas trêmulas, meu corpo ainda se recuperando de tudo o que haviam feito. O promotor aproximou-se gentilmente. Conte-nos sobre seu casamento com Alexander Hunt. Eu fiz tudo isso. O romance que na verdade era manipulação. O isolamento. O controle. A primeira vez que ele me estrangulou. A escalada da violência. A crueldade de Willow. A violência de Penélope. O silêncio conivente de Anthony. Objeção. O advogado de Alexander se levantou bruscamente. Isso é difamação. Não prova de recusa indeferida, disse o juiz Torres friamente.
A testemunha está fornecendo contexto para os eventos em questão. Sente-se, advogado. Continuei. 3 horas de depoimento. O advogado de defesa tentou me desestabilizar durante o interrogatório. Não é verdade que você estava deprimida durante a gravidez? Que você tinha um histórico de problemas de saúde mental? Não. Não é verdade que você foi desastrado? Que os ferimentos podem ter sido acidentais? Fui chutada deliberadamente enquanto estava deitada no chão, disse firmemente. As costelas quebradas do meu filho tinham o formato de uma bota. Seu cliente filmou tudo e riu. Não há nada de acidental nisso. O advogado tentou novamente. Não é possível que você esteja exagerando para conseguir simpatia? Para um possível processo judicial. Meu bebê quase morreu. Interrompi, minha voz se elevando. Eu quase morri. Não existe dinheiro no mundo que justifique exagerar isso. Estou aqui porque eles precisam arcar com as consequências do que fizeram. O tribunal irrompeu em aplausos. A juíza bateu o martelo para restabelecer a ordem, mas nem mesmo ela conseguiu esconder completamente sua expressão de aprovação. Então veio a testemunha surpresa. A acusação chama Emma Whitmore. Uma mulher na casa dos 30 anos subiu ao estrado. Elegante, serena, mas com um olhar atormentado. Eu a reconheci. Senhorita Whitmore, como a senhora conhece o réu Alexander Hunt? Fiquei noiva dele há 4 anos. O tribunal ficou alvoroçado. Isso não constava em nenhum documento pré-julgamento. Você pode descrever seu relacionamento? A voz de Emma tremia, mas se mantinha firme. Começou como um conto de fadas. Ele era charmoso, atencioso, perfeito. Ficamos noivos depois de 6 meses. Então me mudei para a casa da família Hunt e tudo mudou. Ela descreveu o mesmo padrão: o isolamento, a crueldade de Willow, a violência de Alexander, o incidente final em que ele a empurrou escada abaixo e ela sofreu um aborto espontâneo de um bebê que nem sabia que estava esperando. Por que você não apresentou queixa? Perguntou o promotor. Eles me pagaram, disse Emma sem rodeios. $1 milhão e um acordo de confidencialidade. Os advogados de Anthony Hunt me disseram que se eu tornasse tudo público, eles me destruiriam, arruinariam minha carreira, os negócios da minha família, minha reputação. Eles tinham os recursos. Eu tinha dívidas médicas por causa do aborto espontâneo e uma fratura na coluna. Então, aceitei o dinheiro e fiquei em silêncio. O que te levou a se apresentar agora? Emma olhou diretamente para mim. Eu vi a história dela, vi o que fizeram com ela e com o bebê, e percebi que se eu continuasse em silêncio, seria cúmplice. O dinheiro não significa nada se eu não conseguir conviver comigo mesma. Mais 3 mulheres prestaram depoimento. Histórias semelhantes. Um padrão de abuso que se estendeu por mais de uma década. O advogado de Alexander tentou desacreditá-los, sugerindo que eles haviam coordenado os depoimentos. Então o promotor soltou a bomba. Vossa Excelência, a acusação gostaria de apresentar novas provas descobertas durante a investigação. Ela apresentou registros financeiros, contas offshore, pagamentos a escritórios de advocacia com anotações como acordo W e taxa de confidencialidade, totalizando mais de $7 milhões em suborno ao longo de 15 anos. A família Hunt abusou, traumatizou e silenciou mulheres sistematicamente por mais de uma década. O promotor disse: eles usaram sua riqueza não apenas para cometer esses crimes, mas também para encobrir as provas. Até agora, a defesa desmoronou. O advogado de Alexander tentou argumentar que os registros financeiros foram obtidos ilegalmente. O juiz Torres rejeitou o argumento. O advogado de Willow alegou que sua cliente estava apenas apoiando o filho. As expressões do júri demonstraram que eles não acreditaram nessa versão. O advogado de Penélope tentou retratar-a como vítima de disfunção familiar. O vídeo dela rindo enquanto me chutava destruiu essa narrativa. O julgamento durou 3 semanas. Cada dia trazia novas revelações. A segunda família secreta de Anthony em outro estado, financiada com dinheiro desviado da empresa. O histórico de abuso psicológico de Willow contra funcionários domésticos inclui acordos de confidencialidade que datam de 30 anos atrás. O histórico de violência de Penélope inclui um incidente em que ela deliberadamente jogou seu carro contra a casa de um ex-namorado. O império da família Hunt estava ruindo em tempo real. Por fim, considerações finais. A defesa tentou. Eles retrataram Alexandre como um homem sob pressão, Willow como uma mãe tradicional protegendo seu filho e Penélope como jovem e impulsiva. Eles argumentaram por clemência, por compreensão, por consideração às suas reputações anteriormente maculadas. A acusação foi devastadora. Vocês viram o vídeo, disse Catherine Williams ao júri. Vocês ouviram. Vocês ouviram os gritos dela.
Vocês viram aquele bebezinho lutando pela vida na UTI neonatal. A defesa quer que vocês levem em consideração a reputação do réu. Peço que considerem o seguinte: que tipo de reputação permite que alguém chute uma mulher grávida na barriga e ria disso? Ela mostrou fotos. Eu no hospital, toda machucada e com fraturas. Fênix coberta de tubos. Os registros médicos de Emma Whitmore sobre seu aborto espontâneo. Não se trata de riqueza, status ou valores familiares tradicionais. Trata-se de 3 pessoas que acreditavam estar acima das consequências, que acreditavam que seu dinheiro e nome as tornavam intocáveis, que destruíram vidas sem remorso porque pensavam que ninguém as impediria. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Hoje, você tem o poder de provar que eles estão errados. O júri deliberou por 4 horas. Quando retornaram, as mãos das 4 mulheres tremiam enquanto liam o veredicto. No caso do Estado contra Alexander Hunt, acusado de tentativa de homicídio, consideramos o réu culpado. O rosto de Alexander empalideceu. Declarado culpado pela acusação de violência doméstica. Declarado culpado pela acusação de agressão com lesão corporal. Vilo manteve a expressão impassível, mas eu vi suas mãos tremerem. No caso do Estado contra Vilo Hunt, pela acusação de conspiração para cometer agressão, culpada. Pela acusação de cumplicidade em tentativa de homicídio, culpada. Penélope desabou em prantos. No caso do Estado contra Penélope Hunt, pela acusação de agressão com intenção de causar lesões corporais graves, culpada. Pela acusação de agressão a um nascituro, culpada. O tribunal entrou em alvoroço. A juíza Torres bateu o martelo, pedindo ordem. Em seguida veio a sentença. Isso aconteceu imediatamente, algo incomum, mas não inédito em casos tão claros. O rosto da juíza Torres estava impassível enquanto ela falava. Sou juíza há 23 anos. Já vi muitas coisas perturbadoras neste tribunal, mas nada me causou mais repulsa do que assistir aquele vídeo e ouvir as provas neste caso. Ela olhou para Alexander. Você pegou uma mulher que te amava e a destruiu sistematicamente. Você a isolou, abusou dela e no fim quase a assassinou, junto com seu próprio filho que ainda não havia nascido. Você está condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. O advogado de Alexander apresentou objeção. O juiz o ignorou. Vilo Hunt, você permitiu e incentivou o abuso do seu filho. Você tratou uma mulher grávida vulnerável com uma crueldade incompreensível. Você está condenada a 15 anos de prisão. Vilo finalmente perdeu a compostura, despedaçando-se completamente. Penélope Hunt. Você chutou uma mulher grávida de 7 meses na barriga com tanta força que quebrou as costelas do seu sobrinho, atravessando o corpo da mãe dele. Você filmou tudo rindo. Você está condenada a 20 anos de prisão. Os lamentos de Penélope ecoaram pelo tribunal. E que fique bem claro, continuou a juíza Torres, elevando a voz. Essas sentenças não são negociáveis. Não haverá liberdade condicional por bom comportamento, nem transferências para penitenciárias de segurança mínima mais confortáveis. Vocês cumprirão suas penas na prisão estadual, assim como qualquer outra pessoa condenada por esses crimes. Ela se virou para mim. Senhora Williams, em nome deste tribunal e francamente, como ser humano, lamento profundamente o que a senhora passou. Estou admirada com a sua coragem. A senhora sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas. A senhora protegeu seu filho com todas as suas forças. A senhora encarou seus agressores neste tribunal e disse a verdade, mesmo quando doía. A senhora é extraordinária. Eu desabei em lágrimas. Mamãe segurou Fênix enquanto Carter me segurava. A sessão deste tribunal está encerrada. 2 anos depois, eu estava no meu pequeno escritório, ajustando meu uniforme de enfermeira. Pela janela, eu podia ver a ala pediátrica do hospital, onde eu havia concluído meu treinamento e agora trabalhava em tempo integral. O mesmo hospital onde Fênix lutou pela vida na UTI neonatal. Mamãe, uma voz chamou da porta. Fênix, agora com 2 anos, saudável e forte, correu em minha direção com suas pernas firmes. Seu sorriso iluminou o quarto. Carter seguiu em frente, carregando a mochila de Fênix. Alguém queria te ver antes da creche. Peguei meu filho no colo, inalando o cheiro do seu shampoo infantil. Contra todas as expectativas, ele havia se tornado uma criança saudável e cheia de vida. Os médicos o chamavam de bebê milagre. Eu o chamava de a razão de tudo para mim. Eu trouxe algo para você, disse Carter, entregando-me um envelope. Dentro havia um cheque de valor bem alto, junto com uma carta do Tribunal Civil. O processo finalmente havia sido resolvido. O patrimônio da família Hunt foi liquidado. Os bens de Alexander foram confiscados.
O fundo fiduciário de Willow foi congelado e transferido. Os rendimentos de Penélope como influenciadora digital, obtidos antes de sua prisão, foram confiscados. Indenização de 7 milhões de dólares pelos abusos, traumas, despesas médicas e cuidados contínuos de Fênix. Não é suficiente, disse Carter em voz baixa. Nenhuma quantia em dinheiro é suficiente para o que eles fizeram. Não, concordei. Mas isso significa que a faculdade de Fênix está paga. Significa que temos segurança. Significa que eles perderam tudo enquanto nós ganhamos liberdade. O dinheiro já estava fazendo diferença. Eu havia quitado a hipoteca da minha mãe, criado uma fundação para sobreviventes de violência doméstica, financiado um novo programa no hospital para gestantes em situação de risco e contratado uma equipe de advogados para processar Anthony Hunt, cujo julgamento separado resultou em condenação por peculato e fraude. Sua sentença, 25 anos. Sua segunda família o processou por abandono. Sua empresa foi dissolvida. O nome Hunt agora era sinônimo de corrupção e abuso. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Emma Whitmore: café na semana que vem. Eu e as outras sobreviventes vamos começar um grupo de apoio. Eu sorri e respondi com certeza. As mulheres que Alexander e sua família haviam silenciado se encontraram. Nos reuníamos mensalmente, compartilhávamos nossas histórias e nos apoiávamos mutuamente em nossa jornada de cura. Alguns dias foram mais difíceis do que outros. A terapia ajudou, a medicação ajudou, mas principalmente saber que eu não estava sozinha ajudou. Mamãe Park? Perguntou Fênix, esperançoso. Depois do trabalho, meu bem. Prometo. Carter levou Fênix para a creche enquanto eu começava meu turno. Enfermagem pediátrica era exatamente o que eu precisava. Ajudar crianças, fazer a diferença, usar o diploma pelo qual lutei tanto para terminar enquanto me recuperava de tudo. Meu telefone tocou. Um número conhecido. Hesitei, mas depois atendi. É esta mulher do caso da caçada? Perguntou uma voz jovem, nervosa. Sim. Quem é? Meu nome é Rebecca. Sou casada com alguém como Alexander. Vi sua história. Apertei o botão de emergência como você fez. A polícia chegou. Ele foi preso, mas estou com medo. Não sei o que fazer agora. Meu coração apertou. Onde você está agora? O hospital. Estão me examinando para ver se tenho ferimentos. Estou grávida de 12 semanas. Escute com atenção, eu disse, com a voz firme. Você fez a parte mais difícil. Você pediu ajuda. Agora você vai ser corajosa pelo seu bebê, assim como eu fui corajosa pelo meu. Você tem família? Uma irmã. Ela está a caminho. Ótimo. Fique com ela. Não volte para ele. Não dê ouvido se ele pedir desculpas. Preste queixa. Conte a sua história. E se precisar de ajuda financeira, jurídica ou emocional, ligue para este número. Dei a ela o número de telefone direto de Carter e o número de telefone de emergência da fundação. Vai melhorar? Perguntou ela, chorando. Olhei para a foto de Fênix na minha mesa. Para o meu crachá de enfermagem, para a vida que construí a partir das ruínas. Vai melhorar, eu prometi. É difícil. Às vezes dá vontade de desistir, mas você é mais forte do que imagina. Seu bebê precisa que você seja forte. E você não está sozinha. Muitas de nós já passamos por isso. Estamos aqui para você. Ela me agradeceu entre lágrimas e desligou. Rebecca foi a 43ª mulher que me ligou depois de ver a reportagem. 43 mulheres que encontraram coragem na minha história. 43 mulheres que agora estavam livres ou lutando pela liberdade. A família Hunt tentou me destruir. Em vez disso, eu destruí a capacidade deles de ferir qualquer outra pessoa. Naquela noite, levei Fênix ao parque, como prometido. Ele riu enquanto eu o empurrava no balanço, sua alegria pura e descomplicada. Nenhuma lembrança do pesadelo que precedeu seu nascimento. Apenas um menino feliz que amava sua mãe e sua vida. Mais alto. Ele gritou. Eu o empurrei para mais alto, observando-o voar. Nós dois renascemos das cinzas. Fênix, de seu começo difícil na UTI neonatal. Eu, dos destroços da mulher que acreditava em contos de fadas. Éramos sobreviventes, guerreiros livres. E a cada dia nos elevávamos mais alto.